A ilha de Poveglia, o pedaço de terra que a Itália preferia esquecer. No coração da belíssima Veneza, no norte da Itália, existe um pequeno ponto no mapa, apenas 17 acres, que carrega um peso impossível de medir. A ilha de Poveglia. Um nome que, para muitos italianos, não é pronunciado sem um arrepio. Um território marcado por séculos de dor, abandono, guerra e algo mais. Algo que até hoje ninguém consegue explicar completamente. Antes de se tornar sinônimo de maldição, Poveglia foi cenário de disputas ferozes. Durante o século XIV, genoveses e venezianos lutaram por seu controle, e o lugar serviu até como ponto estratégico durante o Império Napoleônico. Mas nada disso se compara ao que aconteceria no século XVIII, um evento que transformaria a ilha para sempre. A quarentena que virou morte. Em 1776, autoridades italianas descobriram que 2 navios se aproximavam de Veneza, carregando algo terrível, casos confirmados de peste bubônica. A decisão foi rápida e fatal. Em vez de permitir que as embarcações chegassem ao porto, desviaram sua rota e ordenaram que ancorassem em Poveglia. Ali, os infectados deveriam permanecer isolados, em quarentena, até que pudessem ser avaliados. Mas não houve avaliação. Não houve socorro. Não houve médicos suficientes, nem alimentos, nem medicamentos. Com o passar dos dias, quem chegava saudável acabava sendo infectado, e quem era infectado morria. A peste tomou a ilha de maneira completa, absoluta. Mais de 100.000 pessoas perderam a vida em Poveglia. Seus corpos queimados em valas comuns que nunca foram totalmente mapeadas. O reconhecimento dos mortos só foi possível graças à lista de passageiros dos navios. A quarentena durou até 1814. Quase 40 anos de silêncio, de febre, de agonia e abandono. Quando finalmente a peste cessou, Poveglia ficou vazia, mas não em paz. O retorno da dor e uma tragédia ainda maior. Em 1922, o governo italiano decidiu reutilizar algumas das antigas estruturas construídas para abrigar vítimas da peste. Ali, longe dos olhos da sociedade, foi instalado um hospital psiquiátrico para idosos. O que começou como uma tentativa de utilidade pública rapidamente se transformou em um pesadelo. Pacientes relatavam vultos vagando pelos corredores. Diziam ouvir passos à noite. Vozes que não vinham de ninguém vivo. A turma médica descartou tudo como delírio, até que eles mesmos começaram a ouvir. Reza a lenda, reforçada pelo History Channel, que o diretor do hospital enlouqueceu por completo. Assombrado pelas visões, aterrorizado pelas vozes, ele teria subido na torre de observação e se jogado dali, como se tentasse escapar de algo que ninguém mais podia ver. Mas há quem diga que a verdade é ainda mais sombria. Os experimentos que a Itália nunca quis admitir, documentos e relatos, insinuam que o hospital realizava procedimentos violentos em seus pacientes. Entre eles, lobotomias agressivas, conduzidas sem anestesia adequada e com técnicas rudimentares. Corpos eram enterrados sem registro, e outras vezes queimados, como nos tempos da peste. O hospital psiquiátrico foi fechado décadas depois, considerado ineficiente, caro e amaldiçoado. Dizem que 50% do solo da ilha é composto por cinzas humanas e fragmentos de ossos. Caminhar em Poveglia seria, literalmente, caminhar sobre os restos das vítimas da peste e dos pacientes do hospital. As histórias de gritos, choros e sombras entre as ruínas se tornaram tão comuns que a ilha passou a figurar em diversos programas paranormais, como Ghost Adventures, que classificou Poveglia como um dos lugares mais assombrados da Terra. Poveglia hoje. A ilha permanece fechada. É proibido entrar. Apenas o governo italiano pode autorizar visitas, algo extremamente raro. Em 2014, a Itália tentou leiloar a ilha por 3.800.000 euros, oferecendo 99 anos de concessão para quem tivesse coragem de restaurá-la.
Ninguém quis. Em 2018, um grupo tentou lutar pela abertura da ilha ao público, mas nada mudou de fato. Poveglia continua ali, imóvel, silenciosa e cheia de histórias que o tempo não apaga. Contam-se muitas histórias que aconteceram ali, e até hoje o local assusta e permanece misterioso. E uma dessas histórias nos conta que, em 1923, uma jovem italiana chamada Giovanna Bellucci viveu algo que jamais deveria ter acontecido. Giovanna tinha apenas 19 anos quando decidiu viajar até Veneza para trabalhar como cuidadora voluntária. Ela era conhecida pelo sorriso gentil, pelas mãos delicadas e pela coragem rara para alguém tão jovem. Mas estava prestes a descobrir que algumas ilhas pedem coragem demais. Naquela época, o hospital psiquiátrico de Poveglia ainda funcionava, isolado, sombrio, devorando lentamente todos que entravam ali. Giovanna foi enviada para acompanhar um grupo de pacientes idosos. Ela não tinha medo, mas deveria ter. Na primeira noite, ouviu passos atrás da porta do dormitório. Passos arrastados, lentos, como se algo estivesse caminhando sobre cinzas. Mas quando abriu a porta, o corredor estava vazio. No segundo dia, um dos pacientes, um senhor mudo há anos, tocou sua mão com desespero. Ele tremia e escreveu com dificuldade. Eles acordam quando o sol se põe. No terceiro dia, Giovanna desapareceu. As buscas duraram semanas. Encontraram sua touca branca perto da antiga torre e nada mais. Alguns dizem que ela fugiu. Outros juram que ouviram seu nome sussurrado dentro das ruínas anos depois. Mas há um detalhe que nunca foi explicado. Toda noite de 23 de setembro, a data de seu desaparecimento, um único sino toca na ilha. Mesmo que o hospital esteja abandonado, mesmo que a torre não tenha mais campainha, mesmo que ninguém esteja lá, ou ninguém vivo. Temos várias Giovannas que desapareceram em Poveglia. É assim que os moradores mais antigos de Veneza falam, com um olhar distante, desconfortável, como quem lembra de algo que preferia esquecer. Dizem que, quando anoitece e o vento sopra da lagoa em direção às ruínas, é possível ouvir vozes presas nas paredes. Alguns juram que são as Giovannas, não apenas a jovem que desapareceu em 1923, mas todas as mulheres levadas para a ilha e que nunca mais foram vistas. Mas Giovanna Bellucci não foi a única alma perdida ali. Entre os desaparecidos de Poveglia, um nome sempre se destaca. Carlo Andreoli tinha 27 anos. Era enfermeiro em Veneza, conhecido por ser calmo, educado e com um estranho fascínio por lugares antigos. Quando recebeu uma carta pedindo voluntários para trabalhar no hospital de Poveglia, não pensou duas vezes. Carlo adorava desafios, mas não sabia que estava aceitando o último de sua vida. Assim que desembarcou, percebeu algo errado. O som do vento não era como os outros lugares da lagoa. Era mais pesado, abafado, como se passasse por dentro de algo vazio. No primeiro dia, Carlo atendeu pacientes que mal conseguiam falar. Alguns encaravam o nada. Outros tremiam sem motivo aparente. Mas havia um grupo específico de idosos que o deixava inquieto. Eles repetiam a mesma frase. Ela está aqui. Carlo perguntava quem. Eles nunca respondiam. Na terceira noite, ao guardar instrumentos na enfermaria, Carlo ouviu passos atrás de si. Passos leves, quase infantis. Quando se virou, nada. Deve ser o vento, pensou. Mas então ouviu um sussurro. Carlo. A voz era familiar, como a de uma mulher jovem, mas doce demais para ser humana. Ele saiu da enfermaria correndo e encontrou o corredor completamente vazio, exceto por algo no chão. Um bilhete. Velho, queimado nas bordas. Nele estava escrito, com caligrafia delicada: não olhe pela janela da torre. Carlo não dormiu. Alguns dias depois, um paciente desapareceu. A única pista era um rastro de poeira que levava até a torre, a mesma onde anos depois o diretor se jogaria.
Carlo, assustado, decidiu investigar. Quando chegou ao topo, ouviu choros. Choros femininos, baixos, contidos, como se viessem de dentro das paredes. E então viu. No vidro sujo da janela da torre, uma mão apareceu do lado de fora. Uma mão pequena, feminina, como se alguém estivesse tentando sair de dentro da própria parede. Carlo gritou, correu para baixo. Mas quando chegou ao térreo, encontrou algo que ninguém explicou. Uma marca de mão, impressa em cinzas, no peito de sua camisa. Na manhã seguinte, Carlo desapareceu. Seu registro de entrada permanece até hoje nos arquivos italianos. Mas nenhum registro de saída. Nunca encontraram seu corpo. O bilhete foi encontrado entre os escombros e muitos papéis contando histórias que aconteciam lá dentro foram achados por todos os cantos em meio às cinzas e ossos. E os moradores dizem que, em algumas noites, é possível ver a silhueta de um homem parado na janela da torre, olhando para o mar, como se ainda esperasse ser resgatado. A costureira de Poveglia, Lucia Moretti. Essa história é ainda mais estranha. Ela fala de uma mulher chamada Lucia Moretti, uma costureira que acompanhava grupos militares para remendar uniformes durante a época do sanatório. Lucia não tinha motivo para entrar na ilha, mas dizem que certa noite uma forte tempestade fez sua embarcação mudar de rota. O barqueiro, desesperado, encontrou a ilha como único refúgio. Ele jurou que nunca quis parar ali. Assim que pisou em Poveglia, Lúcia sentiu cheiro de fumaça. Mas não havia fogo. O ar era pesado, denso, como se o lugar respirasse por conta própria. Caminhou entre as ruínas, observando tecidos velhos pendurados nos varais abandonados. Até que encontrou uma sala pequena com máquinas de costura antigas. Curiosa, sentou-se. E então notou algo impossível. A máquina começou a se mover sozinha. As linhas eram puxadas, a agulha subia e descia com força, costurando um tecido que ela não tinha colocado ali. Lúcia, apavorada, ouviu uma voz suave atrás dela. "Você pode terminar por mim?" Ela se virou. Ninguém. Mas o tecido continuava sendo costurado por mãos invisíveis. Lúcia observava, paralisada de medo, quando percebeu algo pior. O tecido costurado tinha manchas, manchas cinzentas, manchas que pareciam cinzas humanas. O barqueiro insistiu em partir ao amanhecer, mas uma névoa densa impossibilitou a saída. Eles ficaram presos por mais uma noite. Na madrugada, Lúcia desapareceu. O barqueiro procurou por horas até encontrar sobre a máquina de costura um vestido antigo, um vestido infantil, feito inteiramente de fragmentos de tecido queimado. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Mas pescadores contam que quando passam perto da ilha, veem uma mulher sentada diante da janela de uma das ruínas. Seus dedos se movendo como se costurassem algo invisível. E às vezes, encontram pedaços de tecido flutuando no mar, costurados com perfeição impossível. Alguns acreditam que Carlo e Lúcia foram vítimas da mesma presença. Outros dizem que cada um encontrou um espírito diferente, pois Poveglia nunca teve um único fantasma. A ilha inteira é um corpo de memórias que nunca foram enterradas. Mas há quem diga que, se você ouvir com atenção, vai perceber que as vozes femininas e os passos masculinos às vezes caminham juntos, como se procurassem uns aos outros, como se ainda estivessem tentando sair.